Veja, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, mais uma conversa de história. Então, história, a arte sempre aparece, história e cultura afro-brasileira e indígena. Na nossa programação, nós estamos conversando sobre a diversidade e identidade étnico-racial, os povos originários no sul do Brasil e no Paraná. Vamos falar também sobre o patrimônio arqueológico do Paraná, sobre um ponto específico, sobre os sambaquis e sobre caminhos indígenas, o caminho de Piabiru. Retomada da ocupação e povoamento do estado, os primeiros núcleos de povoamento, mas desta vez, núcleos de povoamento espanhóis. Então vamos lá, povos originários no Paraná. Quem eram povos originários no Paraná? Os povos indígenas, muito bem. E no Paraná, nós sabemos, já iniciamos esse assunto, há 3 etnias, né? Guarani, Caingangue e Xetá. Na nossa conversa de hoje, nós vamos conversar, vocês vão ver um pouquinho mais, ouvir mais sobre Guarani e vão ouvir também sobre Caingangue. Mas à medida do desenvolvimento das nossas aulas, nós vamos aprofundando e conhecendo mais sobre eles. Antes, nós precisamos conhecer um pouco mais da história, porque fica muito mais interessante, né? Então, vamos conhecer um pouco da história dos povos originários, dos povos indígenas, na região do estado do Paraná? E vamos começar relembrando e relacionando o que nós já aprendemos, já sabemos, com o que vamos ouvir e ver a partir de agora. Patrimônio arqueológico do Paraná. Você sabe o que é um patrimônio arqueológico? Vamos ver o que é arqueologia. Arqueologia é a ciência que estuda a história da humanidade. A arqueologia estuda os costumes e a cultura de povos antigos através de seus monumentos, documentos e de objetos encontrados em escavações. Lá em 1961, os sítios arqueológicos foram transformados por lei em patrimônio da União para evitar a sua destruição. A destruição pela exploração, né? Pela exploração econômica também, e porque vocês sabem que cada um que for a um patrimônio, e no caso dos sambaquis, que nós vamos ver mais adiante, vai querer ou levar um pedacinho ou fazer a sua marca, e isso é que causa também um pouco de destruição. Vamos adiante. Estão vendo esta sigla? Vamos ver as letras dessa sigla. IPHAIN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E esta casa é a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na cidade de Curitiba, no nosso estado do Paraná. Então, o Instituto tem registrado aproximadamente 8.562, então, portanto, mais de 8.000 sítios arqueológicos no nosso país. Os sítios arqueológicos incluem estiarias, mounds, hipogeus e sambaquis, que na aula de hoje é o que vai nos interessar mais. Vamos ver o que são estiarias. São jazidas de qualquer natureza que representam testemunhos da cultura dos povos antigos. Mas jazida, você sabe bem o que é jazida? Vamos ao dicionário. Jazida
é a ação ou resultado de jazer, de se deitar, olha só, posição de quem jaz, ou o mesmo que sepultura. Mas, olha lá, tem uma outra possibilidade, Brasil, geologia, mineralogia, depósito natural de minério no solo ou subsolo, jazigo. Então, na verdade, o jazigo é também um depósito natural de minério no solo ou subsolo. Jazida arqueológica, que é também o que nos interessa na aula de hoje. Local onde se encontram materiais de interesse arqueológico, vestígios remanescentes de antiga presença humana, sítio arqueológico. Bem, entendido o que são, então, jazidas, né, que podem ter também a guarda, né, de minerais, desse tipo de materiais, nós passamos a entender que as estiarias são jazidas de qualquer natureza que representam, então, testemunhos da cultura de povos antigos. Então, estiarias, ok, vamos adiante. Mounds são monumentos em forma de colinas que serviam de túmulos, templos e locais para moradia. Tudo isso há muito tempo atrás. Hipogeus são ambientes daí subterrâneos, às vezes com pequenas galerias, nas quais eram sepultados os mortos, né? Afinal, são necessidades, né? E chegamos aos sambaquis. Vamos ler esta primeira possibilidade de definição. Palavra de origem indígena que deriva de tambá, concha e qui, depósito. Então, aqui nós temos uma pista para saber o que é o sambaqui. Tambá é concha e qui é depósito. Olha aí, depósito e concha. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Sambaquis, formações de pequena elevação formadas por restos de alimentos de origem animal, esqueletos humanos, artefatos de pedra, conchas e cerâmica, vestígios de fogueira e outras evidências primitivas. Quer dizer, há centenas, há milhares de anos, né? Foram sendo formados, né, construídos os sambaquis. E nesta imagem, vocês podem observar um sambaqui que está coberto pela vegetação, né? Mas nesta elevação há ali a composição, né, de todo esse tipo de material de descarte que o grupo que vivia naquela época foi ali acumulando. Eles são chamados também, os sambaquis, de concheiros, sabe? Também é possível chamar de concheiros, porque eles ficam junto à costa, a rios e lagos. Uma outra definição para sambaqui é depósito de conchas e cascas de ostras junto à costa ou a rios e lagoas do litoral, onde encontram-se ossos, objetos de cerâmica e pedra que foram acumulados por povos nativos. Tudo isto há muito tempo atrás. Vejam agora o sambaqui do Rio Guaraguaçu. Ele é conhecido como Sambaqui do Guaraguaçu, lá em Pontal do Paraná. Esta formação que vocês observam é constituída de conchas, de cascas, de restos de animais marinhos, enfim, de realmente vestígios, né, de vida, de consumo, né, e de grupos, né,
coletores e caçadores, enfim. E há estudos também recentes, né, sobre esse material complexo que existem nos sambaquis. Os sambaquis do Guaraguaçu estão situados na margem direita do rio Guaraguaçu, ao sul da Baía de Paranaguá, no município de Pontal do Paraná. Então, se você já foi ao litoral, conhece essas cidades, esta praia, é naquela região lá que fica o Sambaqui. O local arqueológico conhecido como Sambaqui do Guaraguaçu é, na verdade, constituído por sambaquis geminados, que, englobados, mediam na base 300 metros de comprimento e 50 metros de largura. Vamos ver isto numa imagem. Isso significa que, na verdade, é uma região, uma base toda com este tipo de depósito de material e não só uma ou duas elevações. Nesta imagem nós podemos ver ali a formação mais elevada, né? E uma outra formação ali um pouco menor, mas elas se interligam porque na região toda houve o depósito desse tipo de material que constam, né? Que constituem os sambaquis. Onde é que existem outros sambaquis? Na Ilha do Mel, na Ilha do Supiragui, em Santo Inácio, no rio Guaraguaçu, que é o que nós vimos, nas ruínas de reduções jesuíticas e em Guairá. Então, existem diversos outros locais onde há o sambaqui. Mas o sambaqui do Guaraguaçu é o maior sambaqui do litoral paranaense, certo? Então agora nós vamos observar o mapa atual do estado do Paraná e, claro, vamos observar também o mapa do Brasil, mas para localizar o mapa do Paraná. E aqui estão eles, o mapa do Brasil ali e o Paraná localizado, destacado na região sul do nosso país. O atual território do Paraná, no século XVI, era quase todo de domínio espanhol. Século XVI iniciou vamos retornar, em 1501, né? Vocês estão sabendo bem fazer esta leitura, né, dos séculos, porque a gente sempre retoma e já fez uma explicação bem detalhada, não é mesmo? Então, lá no início, olha, 1500, né, no início dos anos 1500, né, o território do Paraná era quase todo de domínio espanhol. Recordam-se do Tratado de Tordesilhas? Assinado entre os dois países lá em 1494, no município lá de Tordesilhas? Pois então, apenas uma estreita faixa do litoral e parte da Serra do Mar, do atual estado do Paraná, eram terras portuguesas. O restante eram terras pertencentes à Espanha. Vejam as capitanias do Brasil, lá em 1534, ali no finalzinho. Vejam ali São Vicente e depois temos Santo Amaro, né? Fique ali intercalando São Vicente e Santana, né? Então era realmente uma estreita faixa que pertencia a Portugal. O território em que os povos indígenas viviam, portanto, foi dividido pelos europeus entre espanhóis e portugueses. E desde a expedição de Martim Afonso de Souza, lá em 1532, os portugueses tentavam colonizar as terras da margem esquerda do Rio da Prata. Vamos ver onde fica o Rio da Prata. Vejam,
a bacia do Rio da Prata, formada pelos rios Paraná e Uruguai, e o Rio da Prata ele separa os países da Argentina e do Uruguai. Então, aqui está o estado do Paraná, podemos ler ali Curitiba, né, a capital, e aqui o Rio da Prata, né, onde ele deságua no Oceano Atlântico. Ele é formado lá pelo Rio Paraná e Rio Uruguai. Para os povos indígenas não havia aquela separação territorial, né, do Tratado de Tordesilhas, né, e então a região sul, né, era um território que eles percorriam, né, que eles, enfim, viviam, né. O que havia para eles, na verdade, eram muitos caminhos, né, e a partir de agora nós vamos então falar sobre os caminhos do Piabiru. Existia um sistema de caminhos trilhado pelos indígenas há muito tempo, o caminho do Piabiru. O caminho do Piabiru atravessava a região que atualmente corresponde ao estado do Paraná. O caminho cortava o território em várias direções, contava com inúmeros ramais no sentido leste-oeste e norte-sul. Vejam aqui uma imagem que nos ajuda na localização. Leste, oeste, então o leste para o oeste, aqui ali o Oceano Atlântico, né? E do outro lado oeste o Oceano Pacífico. Vamos adiante. O caminho do Piabiru terminava na costa do Oceano Pacífico, cobrindo uma extensão de 1.400 quilômetros. Agora vejam, esta fonte histórica em que pesquisamos traz esta distância. Agora, as distâncias que encontramos em diversas fontes históricas para a extensão do caminho de Piabiru, ela é diferente, porque depende de como se faz também a medida. Se é em linha reta, se é considerando os caminhos, as trilhas, os desvios, né? E considerando também o ponto de partida. São consideradas, por exemplo, São Vicente como ponto de partida. Se formos tomar Santa Catarina como ponto de partida, né, a extensão do caminho será outra, certo? Vejam aqui o caminho do Piabiru. Então, podemos ver ali o sul do país e lá, vejam, Paraguai, Assunção, no Paraguai, e depois lá na Bolívia, né? Vocês já vão se dar conta, a gente vai ver outras imagens para ir compreendendo por onde seguia o caminho do Piabiru. Portugueses, espanhóis e aventureiros percorreram o Piabiru em busca do ouro e da prata que supunham existir no interior das matas. Os caminhos de Piabiru também foram utilizados para encontrar os habitantes nativos, os povos indígenas, nas matas, porque, na verdade, os povos indígenas foram também perseguidos, né? Havia o conflito, havia o interesse, a necessidade da ocupação, do povoamento, o estranhamento, o conflito, e muitos indígenas também foram aprisionados, levados e foram escravizados, né? O português Aleixo Garcia teria conduzido um grupo pelo caminho do Piabiru atrás de ouro e prata. Aleixo Garcia fazia parte de uma expedição espanhola ao Rio da Prata e naufragou no litoral de Santa Catarina.
Aleixo Garcia soube pelos indígenas que havia ouro e prata no lago onde se punha o sol, lá no Império Inca. Vejam só, observem aqui no mapa, já estão acostumados, vejam o Império, toda aquela região destacada em verde no globo, né, relativa ao Império Inca, né? E com alguns companheiros e muitos indígenas, o Aleixo teria chegado ao destino, então, e tomado prata, ouro, enfim, os metais, e no retorno ele acabou morto, né, pelos indígenas. O Martim Afonso de Souza também enviou uma expedição pelo Piabiru por volta de 1530, e o grupo dele, com dezenas de homens armados, né, para a defesa, foi atacado por indígenas próximo ao rio Iguaçu, no Paraná, e não resistiu. O grupo não resistiu. E o rio Iguaçu, isto ocorreu na região sudoeste, então, do estado. Em 1541, outro grande grupo percorre o Piabiru em direção ao Paraguai. Álvar Nunes Cabeça de Vaca, espanhol, ia assumir o governo da província do Paraguai. E o Álvar Nunes Cabeça de Vaca, com 250 homens e 26 cavalos, aportou na ilha de Santa Catarina. Aportou quer dizer, né, chegou no porto, né? E a fonte histórica traz esta quantidade, né, grande, né, quantidade de centenas, ali 2 centenas de homens, né, 2 dúzias de cavalos, enfim. Depois, ele dirigiu o grupo às nascentes do rio Iguaçu, na região de Tindiquera, atual Araucária, passou pelos campos de Curitiba e seguiu para os Campos Gerais. Alcançou o Tibagi, depois o Piquiri e retomou ao Iguaçu, descendo o rio até os saltos de Santa Maria, que eram as cataratas do Iguaçu. E no registro desta viagem, percebe-se grande densidade demográfica na região. Quem é que fazia esta densidade demográfica? Os indígenas, né? Os habitantes da região. Contando com guias carijós por todo o trajeto, a expedição mantém contato com inúmeros grupos indígenas da mesma nação. E no registro da expedição são citados os confrontos que ocorrem entre carijós e G, outra nação. Os portugueses se instalam no litoral paranaense e dali investem para o interior no sentido leste-oeste. Leste para oeste, nós vimos no mapa. E os espanhóis tentam entrar no território paranaense pelo caminho inverso, né? Do oeste para o leste. Em 1537 foi fundada a cidade de Assunção, já vimos no mapa, e diversas expedições partiram de lá percorrendo o Piabiru de oeste para leste. Outras expedições ocorreram em 1551, 1552, 1553, então vejam, havia um grande movimento, né? De conhecimento, né, na região. A movimentação nos caminhos de Piabiru foi intensa e demonstrou o quanto a época foi marcada pela cobiça do ouro. A época também foi marcada pela disputa entre Espanha e Portugal pela posse do território do Guairá. O Acordo de Tordesilhas dividia as terras da América do Sul entre Espanha e Portugal, vocês sabem. Mas o tratado dividia o mundo pelo meridiano, então, que corria a 370 léguas do Cabo Verde, e as terras situadas ao ocidente dessa linha pertenciam à Espanha
e aquelas situadas a oriente pertenciam a Portugal. Mas como o tratado não explicitou, quer dizer, não explicou, não deixou claro qual a ilha a ser tomada como ponto de partida, tampouco o tipo de légua, o tipo a ser observado, deu margem a diferentes interpretações. E segundo os portugueses, o meridiano ia de Belém do Pará até Laguna, em Santa Catarina, e para os espanhóis o meridiano caía no mar, na altura da Barra de Paranaguá. Então, apesar da imprecisão dos termos do Tratado de Tordesilhas, de fato a maior parte do atual Brasil deveria pertencer à Espanha. Houve uma disputa acirrada que empurrou as fronteiras, provocando a ocupação que veio a se chamar Uti-Possidetes e que culminou no Tratado de Madrid em 1750. Professora, Uti-Possidetes. De modo geral, é aquele que, de fato, ocupa a terra e tem direito sobre ela. É um princípio de direito internacional. As cidades espanholas, a Ciudad Real del Guairá, 1557, e Vila Rica del Espírito Santo, 1576, foram fundadas porque havia necessidade de ocupar as terras em disputa. Senão seriam perdidas para Portugal. E o fundador das cidades realiza expedições na região do Guairá, através dos caminhos do Piabiru. E após a Carta Régia de criação da província do Guairá, a Espanha inicia a colonização dos indígenas pelos jesuítas. Mas antes, lá em 1588, os jesuítas, Ortega e Fields, em viagem de reconhecimento, estimaram em 200 mil habitantes o número de indígenas da região. Vejam aqui a República del Guaíra, as reduções jesuíticas do Guairá no século XVI, e vejam aqui a cidade que falamos agora, vejam Ontiveros, um início do povoamento espanhol, e também aqui a outra Vila Rica. Este é o estado do Paraná, certo? Bem, os habitantes dessas reduções eram pertencentes à família linguística Tupi-Guarani, formados por diversos grupos Guarani. Eles eram os mais numerosos. E também há registro de indígenas do tronco Macro-G, como os Gualacho e Coroado, que atualmente são conhecidos como Caingangue. E agora nós vamos passar a ver uma pesquisa que foi coordenada pelo arqueólogo Igor Schmiss lá nos anos 1970, mas que, portanto, já faz um pouco mais de tempo, inclusive do que o repórter e jornalista vai mencionar. Ele vai mencionar há 40 anos, na verdade é um pouco mais de tempo. Mas este tempo, para as pesquisas arqueológicas, e há também outras participações de especialistas, muito bacana para aprendermos um pouquinho mais sobre esse caminho tão interessante que é o caminho do Piabiru. Vamos ver. Em 1971, portanto, há 40 anos atrás, a Universidade Federal do Paraná revelou pesquisa coordenada pelo arqueólogo Igor Schmiss, que descobriu vestígios de uns 30 quilômetros de um antigo caminho batizado ainda no século XVIII pelo jesuíta Pedro Lozano de O Caminho do Piabiru. Era uma ligação entre os Andes e o Atlântico, coisa de uns 3.000 quilômetros, passando pelo Peru, Paraguai, Bolívia e Brasil. A história desse caminho, construída pelos indígenas sul-americanos, antes mesmo da colonização portuguesa e espanhola, é o tema de hoje do programa De Lá
para cá. Passaram por aqui levas de tropeiros, de bandeirantes, de colonizadores espanhóis, de desbravadores portugueses e, sobretudo, levas e mais levas de povos indígenas como os Tupi-Guarani e o Gê. Durante milênios, os meus ancestrais, os seus ancestrais, os europeus e indígenas passaram por esse caminho. Isso torna o caminho de Piabiru um solo sagrado. O caminho de Piabiru é um dos mais conhecidos e discutidos pelos historiadores e ligava a costa do Atlântico Sul ao interior do continente. A trilha se estendia por aproximadamente 3.000 quilômetros e cortava São Paulo, Paraná, Bolívia e Paraguai. Yachanan chanane inanawikache yachanan chanane inanawikache yachanan chanane inanawikache yachanan. Rosana, o que é o caminho de Piabiru? Bom, o caminho de Piabiru é uma rota indígena composta de um conjunto de caminhos, todos eles leste-oeste. Ele tem umas características especiais. Presume-se que tenha cerca de 4.000 quilômetros, contando de Santa Catarina ao Chile, ao litoral chileno, onde os guaranis provavelmente chegaram a primeira vez, cerca de 4.000 quilômetros. Ele tem algumas características que não se repetem nesses 4.000, porque o Piabiru é como o meio ambiente que o cerca. A rota do caminho de Piabiru foi aberta no meio da Mata Virgem e, segundo alguns historiadores, tinha 1,40 m de largura. A gente fala desse caminho no Brasil, a gente está falando de, vamos dizer, de rotas que não eram demarcadas tão explicitamente. Isso. Você sabia, você tem que chegar em tal rio, aí você pegava aquele rumo, um norte, e ia por aquele caminho, por esse rumo. Certamente que aqueles que tinham ido recentemente falavam de acidentes geográficos, aqui tem um pé de maçaranduba, lá tem uma castanheira. Você vai até encontrar... Isso, mais ou menos isso. Não era caminho batido, mas eram rotas onde as pessoas atravessavam, porque não precisava atravessar um rio grande, por exemplo. Entendeu? Então facilitava a vida das pessoas. Mestre, fala desses caminhos indígenas e o caminho de Piabiru, enfim, fala das utilidades desses caminhos. Bom, então uma dessas utilidades era o processo de troca. O Lévi-Strauss chamava de troca silenciosa, que era uma troca em que o grupo vinha, era quase uma troca ritual também, não é? Ele vinha, deixava os produtos aqui, o outro grupo vinha, deixava os seus produtos, retirava e eles ficavam barganhando ali em silêncio. O outro, motivos de ordem religiosa. Não é? Os guaranis viviam se deslocando permanentemente em busca de uma terra onde o milho cresce sozinho, onde as pessoas são fraternas, onde tinha o caminho também pela questão das migrações também, não é? De você se deslocar. E tinha uma área, digamos, de perambulação que os índios usavam para sua caça. Então, construíam trilhas.
reparam? Viram que a jornalista e escritora, ela falou de Santa Catarina porque, na verdade, o naufrágio foi lá, né? E foi de Santa Catarina que ele partiu. E agora nós vamos ver uma parte também bem interessante, porque ela vai falar sobre a parte indígena no caminho de Piabiru, porque o povo guarani ele buscava, né, um local, né, e ela vai fazer essa explicação agora. Então vamos ouvir mais um pouquinho. O caminho do Piabiru, na verdade, a parte indígena dele, para mim é a mais importante, porque os índios guarani, esse povo tão belo, tão sacralizador de tudo, ele sacralizava este caminho pelo fato de ser um caminho que acompanhava o sol na terra. Ou seja, eles olhavam para cima e eles viam o seu grande Deus, Quaraã, ou Quaraí, como a gente em português, né? Quaraí, que nasce no leste. Eles viam que este Deus fazia um caminho no céu e eles tentaram acompanhá-lo pela terra. Fazendo o mesmo caminho, acabaram chegando lá do outro lado. Claro, é onde o sol se esconde, é onde o sol se põe. Ele nasce nesse mar e termina no outro, no Pacífico. Em 1524, o caminho de Piabiru foi percorrido pelo português Aleixo Garcia, numa expedição integrada por 2.000 indígenas carijós. Eles partiram da ilha de Santa Catarina, percorrendo o caminho para saquear ouro, prata e estanho. O primeiro homem branco que os índios guaranis confiaram e contaram a história deste caminho sagrado, porque os guaranis não contavam para ninguém. Eles tinham este caminho de Piabiru como algo sagrado, algo ligado aos deuses, e não confiavam no homem branco. Então, o primeiro que eles contaram foi um sujeito muito interessante, de personalidade bastante atrativa, pelo jeito, chamado Aleixo Garcia. Ele foi, na verdade, gente, uma espécie de um Robinson Crusoe aqui da ilha de Santa Catarina. Ele naufragou aqui com alguns companheiros em 1516 aproximadamente e acabou vivendo com os índios. Ou seja, ele virou meio índio. E com essa confiança, depois de uns 7 anos, os guaranis finalmente chamaram Aleixo no cantinho, mostraram a ele nada mais, nada menos do que peças de ouro e de prata incas, aqui na ilha de Santa Catarina, peça inca. E disseram a ele que tinham, eles, guaranis, um caminho sagrado que levava muito longe, numas montanhas muito altas, frias, onde tinha umas cidades de pedra, onde tinham uns parentes indígenas que tinham roupas. O Aleixo Garcia, embora fosse um marujo, sem nenhum pedigree, esse náufrago, ele não tinha nenhum pedigree, digamos assim, de autoridade de nada, ele deve ter escutado antes a história do Eldorado. Desde a descoberta da América, falava-se desse Eldorado. Eldorado é uma antiga lenda narrada pelos índios aos espanhóis, na época da colonização das Américas. Falava de uma cidade repleta de tesouros e cujas construções seriam todas feitas de ouro maciço. Viram? Muitas viagens e expedições foram feitas com o objetivo de encontrar o Eldorado, né? Agora nós vamos ver, na verdade, uma fala sobre o verdadeiro ouro encontrado e levado pelos europeus também. E sobre também a cabeça de vaca. Vamos ouvir. O padre Antônio Vieira, que viveu no Pará em 1650, 50 e pouco, ele observou aquelas expedições de portugueses que iam buscar ouro. E ele escreve para o rei de Portugal, ele diz, o ouro que esses safados iam buscar era o ouro vermelho que circulava na veia dos índios, porque e isso deu até o título de um belo livro em inglês, The Red Gold, né, do John Hemming,
explicando um pouco isso. Quer dizer, estava proibido naquela época as chamadas guerras justas, que eram predadoras, que eram invadir, mas os portugueses não podiam, um grupo de portugueses não podia se armar e dizer: nós vamos caçar índio, escravizar índio. Então, o que eles diziam? Nós vamos em busca do Eldorado, em busca do ouro. E saiu, e no caminho eles atacavam os índios, aprisionavam e traziam prisioneiros. Não, eles nos atacaram, porque a lei dizia que se os portugueses fossem atacados, eles podiam aprisionar. Por isso, o padre Antônio Vieira diz: o ouro que eles queriam era o ouro que circulava nas rendas índias. O Eldorado serviu de pretexto. De pretexto para isso. Seguindo pelo caminho de Piabiru, o espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca descobriu em 1542 as Cataratas do Iguaçu. Mais tarde, os jesuítas batizaram esse caminho de Caminho de São Tomé, utilizando suas atividades de evangelização de indígenas na região do Rio Paraná. Este Cabeça de Vaca veio para tomar posse do Rio da Prata, capital Assunção. Como a ilha de Santa Catarina também era território espanhol, ele deu uma paradinha aqui porque ele queria ir para Assunção pelo caminho de Piabiru, pelo caminho de Aleixo Garcia. O Cabeça de Vaca varou de ponta a ponta e eles... Aqui na América do Sul. Sim, eles são responsáveis por, da parte do europeu, por mapearem alguns caminhos que eram esses caminhos que já eram trilhados pelos índios, né? Então, eles foram capazes, aquilo que a gente estava conversando antes, de se apropriar desse conhecimento. Dessa informação, né? E de repassar, digamos, para a Europa um mapa desses caminhos. Agora, eles foram apenas 2. Existiram dezenas de cabeças de vacas e de Alejos Garcias que digamos, devastaram o território, né? Gostaram? Então, na verdade, o saber, né, a engenhosidade dos povos, dos indígenas, né, é muito significativa. E a presença deles, né, dos indígenas, na formação da sociedade brasileira tem uma relevância, né, uma importância muito grande, certo? Agora nós passamos a fazer alguns registros. Então, pegue seu caderno e vamos lá. Registre essa questão, por favor. Quais povos indígenas vivem no estado do Paraná? E vocês podem responder e nós já voltamos para conferir. Vamos conferir então? Guarani, Caigangue e Xetá, né? São as etnias que nós temos atualmente. A questão 2. Observando esta tabela, quais são os 3 estados do Brasil com maior número de povos indígenas? Procurem pelos números, né? E vocês vão encontrar os estados com maior número de povos indígenas e já voltamos para conferir. Conseguiram fazer? Então vamos ver. Aqui os 3 estados para você marcar com ali o Amazonas, 61, o maior número, 40, Mato Grosso e o Pará, 36. Então, Amazonas, Mato Grosso e Pará. Muito bem.
Muito obrigada pela participação de hoje e até a próxima videoaula.